Começando mais um vídeo aqui no estúdio do Valor Entrevista e hoje presença ilustre lá da cidade de Blumenau, meu amigo, Dr. Jairo Santos, advogado. Claro, já teve uma participação aqui, aliás, um vídeo muito acessado. Muito obrigado pela tua presença novamente aqui no estúdio do Valor Entrevista, cara. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Alan. Muito obrigado a todos os senhores que vão assistir o Valor Entrevista. Um programa que particularmente gosto muito de vir, por ser totalmente imparcial, honesto. O Alan é um sujeito honesto, faz a pergunta sem apertar o entrevistado, mas de forma coerente, principalmente com o público, principalmente com você que vai assistir. O nosso trabalho é justamente para isso, para oferecer a quem está assistindo a gente um trabalho fiel, sério. E estamos aí nessa luta já há 5 anos, são mais de 650 vídeos produzidos. Para você que está aí do outro lado, muito obrigado. Quero aproveitar e mandar um abraço aos nossos patrocinadores, aos nossos parceiros. Então, Select Investimentos, Jonathan Hadlick e Júnior Borges, da cidade de Blumenau, que apostam aqui as suas fichas também na nossa mídia. Doutor, vamos falar um pouco dessa questão política. Estamos na reta final. Mais uma semaninha de campanha, agora sábado é o último dia e domingo o povo brasileiro vai às urnas para escolher os seus representantes. Eu quero começar te perguntando a respeito da polarização. Quero que você me explique o que é isso e por que ela é ou não é uma questão de atrapalhar ou não a escolha do candidato. Olá, é assim. Eu falo muito sobre política porque estou há mais de 30 anos nessa situação. A minha primeira formação, inclusive, não foi o direito, foi ciência política. E, lógico, a gente acompanha o dia a dia de candidatos, de eleitores, de movimentos, enfim. A polarização política, que é inegável nesse momento, ela é danosa para o eleitor, seja para que lado for. Porque o que eu percebo nesse momento é que não está tendo espaço para quem pensa, para quem organiza um pensamento acerca da política, acerca das candidaturas, acerca dos assuntos realmente relevantes para a sociedade, seja para que lado for. Eu vejo ela como danosa. Porque nós chegamos numa situação onde, a depender da tua posição, então você é de esquerda. E se você falar o contrário, você é de direita. E não é verdade. Não é verdade, porque o equilíbrio ele é importante. Exato. Então, muitas vezes a gente não consegue sequer, aqui contigo eu tenho essa oportunidade, mas se eu falar só o que eu falei até aqui, em grupo, seja de direita ou de esquerda, eles já vão me jogar ou para um lado ou para o outro. E não é verdade. Eu sou um cidadão que tem um senso crítico bem apurado da política, estudo isso há 30 anos, e eu consigo fazer alguns recortes onde a gente vê que o eleitor ele está sendo simplesmente levado ou numa onda, e aí ficam bravos também, porque uma hora é chamado disso, outra hora é chamado daquilo. Mas, senhores, tem que refletir sobre o voto. É extremamente necessário e importante que se reflita o porquê do seu voto. Claro. Não se deixe levar por onda nenhuma, não se deixe levar por movimento nenhum. Isso não é bom. Isso não é bom para nós como sociedade no geral. Por exemplo, se você não pedir para quem, digamos, você segue um líder político, uma pessoa, pode ser o Jairo, não sou candidato, não sou nada. Ok, o Jairo vai pedir para eu votar nesse. Peça para ele fundamentar. Se ele não conseguir fundamentar, e fundamentar é de fundamento, de construção, é tirar da raiz, de justificar o porquê que chegou. Esse alicerce foi construído e por que chegou nessa indicação de voto, é porque ele desconhece a política. Ele está votando ou ele está indicando por uma vontade dele, mas é uma vontade que ele não consegue nem justificar. Sim. Isso é igual a um casamento. Por que você casou, Alan, com a Josi? E se ele não conseguir explicar, porque para cada um de nós, tanto a mulher quanto o homem, tinham mais oportunidades. E por que esta? Nós temos um fundamento. A gente vai dizer, por isso, por aquilo e tal. Agora, se na questão de voto não conseguir fundamentar, a chance de estar perdido e só está colocando você
numa furada, digamos assim, ela é grande. Sim, aí tem uma coisa que eu queria até compartilhar com quem está assistindo a gente, porque hoje nós temos as entidades, por exemplo, CDL, a SIG, AMP e demais outras várias entidades que cobram dos candidatos, por exemplo, por meio de manifestos, né, assinados pelos candidatos. Essas entidades elas também servem de educação para o eleitor. Então, o eleitor que está aí diante daquela situação de eu preciso escolher, se procurar olhar para dentro dessas entidades, você vai ter ali um aparato bem interessante com relação a todo esse universo político, porque as entidades elas fazem um papel também imparcial, elas fazem um papel de dar voz, fazer com que o candidato se aproxime e conte o que ele precisa fazer. Essas entidades também têm um papel fundamental, né, Jair? Muito importante. Às vezes até acho que a entidade trabalha pouco. Essas entidades fazem pouco. Por quê? Porque às vezes elas deixam para fazer agora, em cima da hora, né? Exato. Questão do voto útil, que é importantíssimo. O Vale vai eleger... Senhores, é de suma importância que as pessoas saibam o porquê de direcionar o voto na sua região, porque são recursos que serão aportados na sua região, tudo mais. As entidades, elas têm esse papel plural, né? De pedir, de fazer campanha, tudo mais. Eu vejo o outdoor agora, o voto que vale mais é o voto no vale, alguma coisa nesse sentido. Exato. Né? É importantíssimo. E se pudesse fazer há mais tempo, seria melhor ainda, sabe? E também cobrar. As entidades, às vezes, fazem a campanha, mas depois não cobram. Tem que cobrar. Sim. Alan, se as entidades cobrassem mais dos políticos, o índice de reeleição seria menor, porque tem gente que passa direto nessa, que engana muito bem o povo. Essas ondas, seja para que lado for, elas fazem com que pessoas ruins cheguem no cargo. Sim. E às vezes até se perpetuem. Por quê? É uma crítica, mas os senhores vão entender. Vejam só, a entidade pede para clareia, né? Para que as pessoas votem no candidato da sua região e tal. Nessa entra um da onda, digamos. A gente tem visto muito isso agora, né? E eu posso me posicionar porque eu estou aqui como convidado, não sou candidato. Eu sou de direita, mas eu discordo o máximo possível de candidato que passou 3 anos e pouco, praticamente 4 anos, correndo atrás do presidente para aumentar o número de fotos no seu álbum de fotos para agora enganar o eleitor com o álbum de fotos. Eu quero ver trabalho. As entidades podem fazer esse papel muito bem. Cobrar trabalho. Álbum de foto não prova nada. Só prova que é um puxa-saco. E puxa-saco puxa tudo, inclusive até o tapete de quem ele está ajudando. Né? Então as entidades são extremamente importantes na cobrança. Mostrar para o eleitor quem realmente tem condições de continuar e quem tem que sair. Sim. Ô Jairo, nessa vasta experiência que você tem, já são 30 anos aí de história com relação a esse universo político, eu acho que chegou o momento do Vale ter representatividade. Inclusive foi uma pergunta que eu te fiz no teu primeiro vídeo aqui conosco. Eu acho que nesse momento temos tudo para ter uma representatividade, claro, sem dar nomes, né, sem pontuar nomes de ninguém, mas chegou a hora do Vale, cara, na tua opinião? Chegou, creio piamente que vai acontecer. Ficamos tanto tempo, né, sem deputados federais. Acho que chegou o momento. O eleitor pode fazer essa leitura, pensar bem, olhar quem reúne as melhores condições, e reunir as melhores condições é olhar para a campanha de cada um e ver quem tem as melhores equipes, os melhores apoios. Às vezes, pelo apoiador, você conhece o candidato. Sim. Né? Então, pessoas com relevância na sociedade, candidato que tem apoiadores com relevância, a chance dele lograr êxito, ela acaba sendo maior. Isso é natural. Até porque o Alan não vai se manifestar, obviamente, é só um exemplo, não vai se manifestar de qualquer forma por conta do programa. Mas o Alan, que tem uma credibilidade muito grande, não vai se manifestar a favor de um candidato que nem ele acredite. E o candidato, ele vai se valer muito disso. Veja só a credibilidade que tem o Alan Santiago apoiando o Jairo.
isso para mim seria muito relevante, trariam votos. Então as pessoas farão esse tipo de leitura. Sim. Se o Alan está apoiando, é porque merece o voto. Sim. Se o Jair está apoiando, é porque merece o voto. São os votos relevantes que o candidato vai levar. Por quê? Às vezes porque tem até de quem cobrar. O candidato, depois de eleito, o deputado, seja lá o senador, ele não está próximo. Mas eu tenho acesso ao Alan. Dizer, ei, Alan, calma lá. A pauta dele era essa e agora por que contra? Exatamente. Né? Então, e muitas vezes, é por isso que eu critico tanto esse negócio de onda, você vota levado na onda, depois não tem nenhum assessor para cobrar, porque você não sabe nada. Você só via que era, vota nesse aí que tá tudo certo. Sim. E é um problema. Ô Jairo, eu quero aproveitar, inclusive, para falar que nós fazemos um trabalho imparcial, plural, mas eu vivo nesse momento, cara, uma dificuldade enorme. Olha só como eu vou fazer um desabafo aqui. Como a gente recebe muitos candidatos, muitos pré-candidatos, inclusive assessores, a gente acaba tendo o conhecimento de todos, da pauta de todos, do que cada um precisa fazer. Mas tá tão difícil para mim e para a Josi definir o que é um bom candidato, definir em quem que nós vamos votar. E às vezes informação demais também não atrapalha, cara, que é o meu caso, por exemplo, eu recebo todos aqui. Mas tem a questão de princípios, né, Alan? Eu costumo fazer na minha casa, para os amigos, eu faço um quadro, então, com 10 linhas, 10 por 10, são 100 quadradinhos. E aí você pede, então, para a pessoa, para você qual é um valor inegociável? Honestidade, sim. Ok, honestidade. Dali tu tira 10. Esses 10 tu faz uma planilha e agora tu pega os candidatos e coloca no outro lado. Nenhum fecha os 10. É impossível, somos seres humanos, impossível. Aquele que mais fechar xizinho é o teu candidato, é o que mais se alinha com os teus princípios. Então essa é uma dica para quem está assistindo a gente levar em consideração. Eu diria que é bastante relevante, porque tem candidatos que eu gosto muito, mas na hora que eu coloco na planilha, se eu passo isso como uma orientação, eu tenho que cumprir. E eu sou obrigado a cumprir de um outro candidato, às vezes. Por quê? O que eu quero explicar para os senhores? É assim, vamos lá, para ficar bem nítido, né? Ou mais claro, a questão do Senado, por exemplo. Sim. Senador, na minha concepção, ele tem que ter pelo menos um fio de cabelo branco. Por quê? Não foi por acaso que a Constituição colocou uma idade mínima para ser senador. É porque isso a ciência provou de que a capacidade da pessoa, maturidade, ela chega com o tempo. Articulação. Você não pode votar num senador, por exemplo, ou não deveria, por ele ser amigo desse ou daquele. Nós teríamos que votar no senador, que a gente sabe que ele tem experiência, que ele já tem caminhada, no sentido de que ele não vai tropeçar em qualquer pedra. A ingenuidade na política, ela é utilizada inclusive para o mal, porque às vezes, o Jair é muito bonzinho, o Jair é querido, é bonzinho e tudo mais, mas quando você chega no Senado, esse bonzinho e querido vai ser usado contra você, eles vão te atropelar. Não dá para chegar lá e enfrentar Renan, Randolph, Alessandro Vieira, esse pessoal aí, até mesmo a Tebet, que agora é candidata a presidente, a Soraya, que também é senadora, não se enfrenta esse monte de gente cascuda, do ponto de vista político, com ingenuidade. Vai ser atropelado. E dali, já que batem tanto, né, eu fiz uma enquete, bem lembrado, qual seria, elenquei 4 problemas, qual seria o pior problema do governo? STF, Senado, Câmara, ou candidatos, alguma coisa assim. 100% é STF. Se o problema de 100% das pessoas é o STF, pense bem, porque nós vamos eleger um senador, por exemplo, nessa eleição só um senador em todos os estados, onde ele tem que ter traquejo para não ser usado contra os demais, onde ele não pode ser enganado pelos demais senadores. Rabo preso. Não pode ter rabo preso. E a questão de processo, né, que se a gente for ver, todos nós, um dia, se pisar numa Câmara de Vereadores, vai sair com algum. Praticamente, a não ser que não faça nada. Aquele cidadão que ninguém lembra, ele passou lá os 4 anos, não faz nada. Mas quem faz alguma coisa, corre o risco, obviamente, de sofrer algum processo.
O grande problema é que o STF puxa um processo desse a qualquer momento da gaveta e fecha a boca do senador pelos 8 anos. São 8 anos o mandato de um senador. Por isso eu sempre digo, tem que ter uma questão de maturidade, de experiência, né? Tem que ter passado muito tempo, digamos, na vida pública, porque o traquejo da vida pública, tanto que a lei é diferente, né? A administração pública com a administração privada são coisas totalmente desconexas, são praticamente opostas, né? Então, na vida pública você só pode fazer o que está previsto em lei. E na vida privada, se não tiver previsto em lei, pode tudo. Então, essa situação é que o eleitor pode levar em consideração. Na questão do voto é assim, olhar por princípios, olhar pela questão da experiência, ver se tem esse traquejo político, porque a gente vê muito essa situação. Eu sou amigo eu sou o candidato de tal, eu sou indicado de tal. Isso, senhores, não vai valer de nada depois que ele estiver lá 8 anos, estou falando especificamente do Senado, 8 anos votando a favor cada senador, a favor do seu estado ou contra. É isso. Pessoal, a gente está conversando com o Jairo Santos, ele que é advogado, estou aqui com o Instagram dele, para você que quiser procurar aí o Instagram, é Jairo Santos Abençoado, está aqui. Tem 1.573 seguidores neste momento, então procura aí o Jairo, já segue ele. A gente vai para o nosso segundo bloco de um papo aqui sensacional a respeito de política, reta final, campanha eleitoral aí. Para muitos, na segunda-feira vai ser aquele alívio que acabou, como diz outro. Para muitos, aquele choro porque não chegou. E claro, poucos terão aí a felicidade de assumir uma cadeira tanto aqui na Alesc, quanto no Senado, quanto no Congresso, e, enfim. Vamos para o segundo bloco, Jair? Tá gostando? Bom, tá de boa? Muito bom. Então, para você que está aí do outro lado, muito obrigado. Não saia daí e já voltamos. Depois do comercial do nosso patrocinador, voltamos o papo aqui do estúdio com o doutor Jairo Santos, advogado, morador da querida cidade de Blumenau. Queria mandar um abraço, né, para todos os nossos seguidores lá na cidade de Blumenau. O Jairo pratica esporte, né, Jairo? Hoje em dia não mais, né? Se eu disser que eu sou atleta hoje, o pessoal vai parar de malhar. Já praticou, cara, a gente precisa cuidar, cara. Já fui. Expectativa de vida aí aumentando, meu Deus, vamos passar dos 80 fácil, tem que começar a cuidar agora. Você não fuma, não bebe, faz nada disso, né, gente? Nunca fumei, nunca bebi, nem um gole, nem cap cooler, assim. E era atleta, até os 30 anos, olha atleta aí. Em forma. Tem 2 filhos, né? 2. É uma menina e uma menina e um rapaz. O Júnior que está aqui. Júnior, obrigado aí pela presença aqui no estúdio. O pessoal está aqui no estúdio acompanhando a nossa entrevista. Doutor, vamos lá? Eu quero te perguntar o seguinte: como eleitor, o que você espera de um candidato? O que podemos esperar de um candidato? Senhores, nós temos que esperar algo de um candidato, e se eu for um pouco áspero nas palavras é porque penso dessa forma, porque penso que deva ser assim. O candidato, ele no mínimo, ele tem que ter mais conhecimento do que nós. Começa por aí. Muitas vezes as pessoas vêm pedir voto para mim, o candidato vem pedir voto para mim, e eles não me conhecem. E aí eu pergunto para eles: quantos votos você precisa fazer na tua legenda? Eu preciso de X votos. E vai até que chega o momento que eu digo assim: qual é o quociente eleitoral? O eleitor não precisa saber disso, mas eu que estudei para isso, eu tenho que saber. Mas quem se propõe a ser candidato tem que saber. Qual é o quociente eleitoral? É mais ou menos, como é que se faz o cálculo? Não, aí isso aí eu tenho que ver, e eles querem me enrolar ainda, porque quem não conhece, ainda mente pra gente, né? Isso faz assim, faz assim. Não, por favor. Até vai como indica aqui, quociente eleitoral, número de votos válidos dividido pelo número de cadeiras, esse é o quociente eleitoral. É a partir daí que a partir daí que você vai saber quantos candidatos vai entrar de cada coligação, atingir um número, depois voto proporcional, maior sobra. É um cálculo que não é complexo, mas quem se põe, ou quem se propõe a ser candidato tem que saber, isso é o mínimo. Sim. Outra coisa, eu sou totalmente contra a campanha de onda. Porque nesse momento, e aí eu vou falar em número, obviamente, porque não é novidade para ninguém.
Basta ter um 22 escrito no santinho que está valendo. Não está valendo coisa nenhuma. Estão mentindo um monte, e eu quase choro quando vejo aquilo, Alan, que é assim, o candidato do Bolsonaro. Que candidato do Bolsonaro? Eu não vi o Bolsonaro, por exemplo, dizer para votar em nenhum candidato federal ou estadual. Nenhum. Não existe esse vídeo. Mas eles colocam o candidato do Bolsonaro. Sabe por que eles fazem isso? Porque ele te desrespeita. Porque ele já começa mentindo, já começa te enrolando, já começa enrolando o eleitor. Ah, porque eu sou o candidato do Bolsonaro, porque o Bolsonaro pediu para votar em mim. É mentira, não pediu. Então, se você ver isso no santinho, ou se você ouvir isso do candidato, primeiro passo, recue. Porque ele está tentando te enrolar, está tentando vender algo. Por quê? Porque independente dele usar um número que seja do presidente ou não, seja de outro presidente ou não, ou de qualquer outro candidato, é muito mais importante ele mostrar conhecimento. Seria muito mais importante a pessoa perguntar para mim: ô Jair, por que você é candidato? Olha, porque eu me preparei para isso, porque eu vou chegar lá, eu não vou ser enrolado, você pode ter certeza. Estou preparado, você pode dar um Google aí e fazer a pergunta que você quiser sobre política, sobre votação, sobre funcionamento da Casa Legislativa, tudo mais, ou sobre governo. Pode fazer que eu vou te responder aqui sem pesquisar, está pronto. Agora, apelou só pelo número ou por amigo, porque sou amigo, porque... O que eu sei, Jairo, é que, por exemplo, em Santa Catarina, a esquerda tem de senador o Dário e de governador o Décio. Isso o Lula já posicionou. E o Bolsonaro também se colocou aí em um vídeo falando tanto do Jorginho quanto do Jorge Seif também, que é candidato ao Senado. Então, esses foram os dois nomes que tanto a esquerda quanto a direita anunciaram para Santa Catarina, né? Se eu não me engano, também tem um vídeo falando do Amin. Se eu não me engano, também tem um vídeo do Bolsonaro falando do Amin. Mas então é muito cuidado com relação a isso, né? Isso, mas de deputado não houve. De deputado, pode ter certeza, não tem vídeo nenhum. Se disser, tá mentindo. Né? E realmente, senador, o Bolsonaro declarou o Seif e governador e o Jorginho. O Jorginho. Ô Jairo, tu não tem pretensão política, cara? Tá chegando 24 aí, o que tu acha? Tu não vai? Não, eu não... Você é um articulador. A gente nunca diz dessa água eu não beberei, né? Porque tantas coisas na vida eu disse que não faria e depois a gente... mas agora tem que fazer. Novo, pô, tá com 47, vai fazer 48? Faz 48 agora na eleição. Agora dia 8 faz 48, é jovem ainda, tem muito tempo pela frente. Mas eu gosto dessa situação da articulação política, eu gosto dessa situação de poder avaliar as questões partidárias, gosto de estar em equipe política, não escondo de ninguém, gosto, isso para mim é um prazer da vida, deve ser igual... Você já fez sua escolha para 22? Já está anunciado? Tudo certo. Então, o que eu penso? A política ela precisa de várias pessoas. Infelizmente, eu não tenho o gabarito, digamos assim, para ser um candidato da forma como a sociedade foi preparada para escolher. Por isso que eu bato tanto nessa questão de polarização. Porque eu sou um sujeito que penso, que articulo, e eu não tenho condições, porque se eu começar a falar, o cidadão já me dá um soco, sabe? Sim. O povo... Sabe o que eu não gosto, Jair? Eu não gosto da cartilha. A cartilha política, o pessoal sempre pergunta, porque a gente trabalha com mídia, e o pessoal, você é candidato. Eu tenho 2 projetos educacionais aqui, onde a gente movimenta as famílias, os jovens, enfim, idosos. O pessoal sempre vem com esse papo, porque tu é candidato em 22. Cara, eu não suporto cartilha política. Eu não me vejo dentro de uma cartilha, sabe? E a gente vê que não tem aí muitos... São poucos os partidos políticos que a gente pode botar a mão mesmo, né? Então, o cara tá fazendo uma besteira ali, eu tô observando aquilo, eu não vou compactuar com aquilo. Então, eu sou um cara que eu já, para mim, campanha eleitoral e tá dentro, já não é muito a minha pegada. Não. Nós temos 35, no mínimo, né? 35 partidos hoje regularizados. E mais... tantos outros esperando ser regularizado no TSE. Então, assim, quando as pessoas falam, ideologia política, porque o partido A é de ideologia tal, isso não existe. Com 35 partidos não existe ideologia. Porque se você for ler o preâmbulo de todos eles vão lutar pelo povo. Exato. E já começa por ali. É igual a Constituição, quando lê o preâmbulo, tá tudo certo. Já é o que basta. O partido político é a mesma coisa.
Só que depois, lá dentro, não cabem, às vezes, num partido onde muitas pessoas gostariam de estar, não vai caber todos. Vamos dar um exemplo aqui. Qualquer partido hoje que tem candidato, o senhor que está assistindo, qualquer partido, ele pode lançar no máximo 41 candidatos a deputado estadual e 17 a federal. É máximo. E se tem 34 que gostariam de estar naquele partido, o que acontece? Infelizmente, esses outros 17 vão ter que buscar guarida em outro partido. E às vezes, porque não é o número que o eleitor tem como norte, ele pensa, então não agrada. Não é que não agrada, não tem oportunidade. Com 35 partidos e ainda assim não tem oportunidade para todos que gostariam de ser candidatos. Não basta só ter boas ideias para ser candidatos. Para ser candidato, essa articulação que tem que ter anteriormente, ela é ferrenha, é uma briga ferrenha, é um negócio às vezes até desleal, né, porque não é assim, todos que estão numa campanha, todos que são candidatos que têm condições. Eu diria que a maioria não tem condições. Sim. Eu faço esse desafio, Alan, de vez em quando eu digo assim, pode fazer um programa. Eu estudei para isso, me preparei para isso. Falei até com você um dia, disse, Alan, façamos o convite, coloque 20 candidatos aqui na nossa frente. Eu te garanto, Alan, te garanto que em pergunta simples não passa metade. Metade dos candidatos não tem condições. E eu não estou aqui para criticá-los. É que às vezes a pessoa tem um sonho, tem uma ideia. Exatamente. E ela acha que, às vezes ela foi eleito lá do Grêmio Estudantil e ele acha que tem potencial. Outras pessoas, aquele que no meio da família às vezes é a pessoa que mais fala, todo mundo ouve. Às vezes todo mundo ouve porque ele é mal educado, porque ele não deixa nem ninguém falar. Mas na cabeça dele ele é um candidato. E ele se lança na política, tem muita ilusão na política. Alan do céu, o que vai ter de gente chorando, igual tu falou antes. O que vai ter de gente chorando nesse dia 2, 19 horas, é um absurdo. Porque eu já conversei com gente que é candidata, aí cidadão assim que eu sou capaz de escrever aqui para você hoje que não vai fazer 1000 votos, 1000. A pessoa está falando de 50 mil votos para cima. Gente, se você tem 30, é estatístico, se você tem 30 mil contatos na tua agenda, você, se conseguir contactar os 30 mil, você vai ter algo em torno de 300 votos. Assusta? Assusta. 300 votos. Pode anotar aí. Pode pegar, quem é candidato e vai ouvir. Eu tenho 5 mil contatos na minha agenda. Claro, tem contato que é de qualidade, né? Sim, e também, no geral, 5 mil contatos. Se fizer 500 votos, vai fazer bastante. A gente tá um papo sensacional aqui. Eu gosto muito de conversar com de política, sobretudo com quem entende do assunto. Eu quero que tu me responda agora, para a gente já ir se encaminhando aqui para o final, a tua avaliação entre Bolsonaro e os indicados do Bolsonaro, tanto na escala federal como estadual, enfim. Veja bem, eu vou começar pelos deputados. E às vezes a gente faz a colocação e tem que provar, né? Tem que ser coisa concreta. A onda passada, de 2018, levou muita gente ao cargo. Pessoas que sem a onda não seriam eleitos vereador. Com todo respeito, a gente sabe que isso é verdade. Até porque tem alguns que foram candidatos a vereador e não foram eleitos. E depois foram, digamos, a federal e foram eleitos. E vejam só, eu me deparei com uma situação muito específica, que foi a situação desses que foram na onda e votaram a favor do fundão. Sim. E que hoje tem uma candidata, inclusive, porque eu estou em 110 grupos pelo estado afora, e que eu ouvi 4 respostas diferentes dela. Então ela escolheu um público. Quando a pessoa é de mais idade e ela diz que ela votou não, mas apareceu sim. Poxa, isso é sacanagem. Isso é sacanagem com o eleitor. Não se faz, isso é mentir demais. Depois ela diz que era um destaque, eles iam votar um destaque. Depois diz que foi enganada. A gente foi enganada. Então, nas 3 situações, é pessoa que não estava preparada para ser candidato e acabou eleito. Porque, primeiro, se votou sim, se votou não e apareceu sim, onde é que está a reclamação junto à Polícia Federal, à Polícia do Senado, à Polícia da Legislativa, para que se investigue? Porque foi um parlamentar que colocou uma digital e o exercício dele não foi reconhecido, foi reconhecido o contrário. Se não tem reclamação, é mentira. Na outra situação, foram enganados. Mas já pensou, você ser um parlamentar, se colocou à disposição, você deputado federal,
para chegar lá e ser enganado? Então não estava preparado. É. E a onda faz com que isso aconteça. Os federais da onda passada votaram a favor do fundão. E aí o que eles dizem agora para enganar o eleitor? Eles dizem assim, eu votei não, e mostra o resultado de dezembro, quando o Bolsonaro, o presidente, vetou, e aí eles votaram a favor do veto. Mas se eles tivessem votado contra lá em julho de 2021, sequer precisaria do veto do presidente. É isso que o eleitor tem que prestar atenção, para não ser enganado. Ué, tu votou sim lá atrás, sabendo que lá na frente estava perdido, ainda colocaram uma bomba no colo do presidente, que o presidente teve que vetar, se desgastou um monte, no cercadinho lá, as pessoas chegavam, e o fundão? E lá o presidente tinha que explicar. Mas o presidente não criticou eles. Sim, o presidente vai criticar a própria base. Aí também não, né? Então, é isso que eu falo, essa questão de onda. Depois, a questão do Senado, eu já falei anteriormente, eu penso que tem que ter maturidade, tem que ter discernimento, tem que ter um alinhamento e tem que ter sabedoria. Eu vi candidatos aí fazendo aliança, inclusive com prefeitos que são contra o Bolsonaro, prefeitos que queriam proibir até aquelas manifestações de 1º de maio, 7 de setembro, Sim. que era a favor da pátria, o prefeito queria vetar. E o candidato foi lá e fez vídeo junto. Poxa, isso aí, olha que incoerência. Isso para mim soa como assim, para eu ascender ao poder, se for necessário, com todo respeito, se for necessário eu faço pacto até com o diabo. Para mim é isso, eu não consigo votar na pessoa assim. Depois tem a questão também do Jorginho, né, que foi o indicado do presidente, que lançou um vídeo ontem aí que eu acho que foi um tiro no pé, não sei onde é que está a questão de marketing dele, enfim. Mas eu acho, né, para o público evangélico principalmente, que é o público que aprendeu nos princípios desde criança na igreja, que eu não tenho nada contra, mas os meus fundamentos, digamos, do público evangélico que foi ensinado, é que assim, o evangélico nem flerta, muito menos anda junto com a maçonaria. O Jorginho ontem me fez um vídeo, e vai com certeza repercutir nas redes sociais, onde ele fala que o governo dele será pautado na cartilha da maçonaria. E agora eu quero ver como os pastores, que são aqueles que nos doutrinam na igreja, né, através da Bíblia, que passa a palavra de Deus, como é que eles vão justificar o apoio dos evangélicos ao candidato do presidente Bolsonaro, por exemplo. E tem coisas que não retroagem, né? Uma vez público, é igual a minha palavra aqui, uma vez pública ela não vai retroagir. Então eu penso dessa forma, acho que a questão de governador está bem, essas pesquisas colocam aí 4 candidatos ao governo, eu também acredito nisso. Num páreo igual, né? Um páreo igual. Essas outras pesquisas que saem aí, tem coisa que perde a lógica até, né? Perde a credibilidade. Tem pesquisa aí que coloca o candidato X com 70% dos votos, o outro e todos os demais com 10, 5. Não é verdade, é só andar na rua, né? A gente anda em várias cidades e consegue ter mais ou menos, independente da minha vontade, né? Independente do meu voto, mas se eu não olhar com a cegueira política, digamos, e se eu me abster dessa briga de polarização, se eu parar ali no centro e for pensar, a gente vê que isso não é verdade, esses disparates de votos assim, 70% não tem, Santa Catarina não tem, isso pode assegurar. O segundo turno para governador é totalmente aberto, hoje a gente diz assim, penso que isso, agora, dizer assim, esse está no segundo turno, dificilmente a gente consegue cravar. Sim. Senador, a mesma coisa. Porque virou, não sei o que, eu sei lá, na minha opinião, né, o Raimundo Colombo, pelo histórico e tudo mais, está na frente sim, e depois os demais brigam ali, Dário, Jorge Seife, o Dário e o Jorge principalmente, o Kennedy um pouco mais atrás, mas está subindo, acho que eles brigam para ver quem pode encostar e teria que desidratar o Raimundo Colombo ainda. Mas acho que hoje, que aquela pesquisa do Raimundo Colombo à frente, ela é verdadeira. Sim. Jairo, vamos fechar o nosso vídeo. Eu quero que tu deixe aí uma mensagem aos nossos seguidores. Já vou aproveitar e te convidar para vir outras vezes para a gente sempre bater esse papo aqui, que é muito legal, muito bacana. Você é sempre uma pessoa muito inteligente, muito educada, sempre está aí nos dando aí o prazer da tua presença aqui no estúdio. Alan, agradeço a oportunidade aqui de poder dialogar com todos os senhores que vão assistir, que estão assistindo essa nossa entrevista aqui. O voto é uma das coisas mais importantes que nós temos na vida.
Senhores, depois que o sujeito está eleito, não adianta reclamar, não adianta mais dizer que foi traído, isso e aquilo. O voto é extremamente importante. Vote realmente em quem tem condições. Leve em consideração o que eu estou falando. Pode ver, eu não falei no nome de quem eu vou votar, não falei. Eu estou falando em questão de princípios. A gente tem que valorizar o voto. Eu me recuso a votar em quem eu percebo claramente que está tentando me usar. Se eu perceber que o candidato está tentando me enrolar, mentir para mim, querendo me levar numa onda, senhores, por favor, tenham orgulho da sua capacidade intelectual, orgulho de pensar. Não se deixe levar por qualquer pensamento, não se deixe levar por qualquer onda. Não se deixe levar, e eu não estou dizendo que é para ficar no centro, eu só estou dizendo que independente, você pode estar nessa polarização para a esquerda, para a direita, no centro, mas não se deixe levar sem a sua capacidade intelectual te conduzindo. O que nos conduz é a nossa capacidade intelectual que Deus nos deu, a capacidade do discernimento. Quem lê a Bíblia, quem é cristão, consegue compreender isso. Deus nos deu a capacidade de discernimento primeiro que a capacidade discricionária. Ele não disse, e pode procurar na Bíblia, pode procurar nos princípios ideológicos cristãos, que você tem o poder discricionário antes e depois o discernimento. Porque se você ocupar primeiro a tua vontade discricionária, tu não consegue chegar no discernimento, porque tu já fez a tua escolha. É primeiro o discernimento. Primeiro aparar as arestas, primeiro fazer um estudo de caso. E agora, ok, se apresentam para uma única oportunidade que eu tenho, se apresentam 4, 5 cargos, 4, 5 quadros. Quem desses eu vou escolher? Agora vem o teu poder discricionário. Aí é o teu poder de escolha. Escolha depois do seu discernimento. Muito obrigado, Alan. Agradeço mesmo e agradeço a atenção dos senhores. É isso, meu parceiro. Obrigado. É sempre muito legal ter a tua presença aqui no estúdio. A porta do canal está sempre aberta para você, para a gente conversar a respeito desse universo político, mas também sobre o direito, que é a tua profissão, né, cara? Exato. Numa outra oportunidade, vamos conversar sobre o direito. Passar as eleições. Passando as eleições, você volta que eu quero abordar esses... É criminal você? Criminal. Criminal. Então, é isso. Está feito o convite. Pessoal, um beijo para vocês, para você que está aí assistindo a gente até agora. Muito obrigado pela sua audiência. Vocês sabem, a gente faz um trabalho aqui imparcial, plural, buscando levar informação e informação de qualidade, informação boa para você. Voltamos na semana que vem com mais novidades e novidades boas aqui no estúdio do Valor Entrevista. Beijo. Tchau.